Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, evangelista Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, versículo 25 a 32. Nós temos nessa passagem aí, do 11 até o 24, a história do filho pródigo, não é? A história dele, saiu de casa como um tio Patinhas, uma mala cheia de dinheiro e foi embora. E voltou sem nada, sem lenço, sem documento, né? Aí, quando ele lá, os irmãos já conhecem a passagem, já conhecem a história do filho pródigo, situação que ele viveu, e ele caindo em si tomou a providência, né? Porque tem muitas pessoas caindo em si, mas não tomam nenhuma atitude na sua vida. Ele caindo em si, falou, vou lá, meu pai está lá, vou fazer isso, fazer aquilo. Ele ensaiou tudo e foi. Tem gente que, infelizmente, na vida ensaia. O ano que vem eu vou melhorar a minha frequência na igreja. O ano que vem eu vou participar mais das orações. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazendo aquilo, mas só fica nisso. Mas o filho pródigo não. Ele caindo em si, ele falou, vou fazer isso, levantou, sacudiu a poeira e foi mesmo, e resolveu. Agora, aqui acontece com o antipródigo, que é um irmão. É sobre ele que nós vamos tratar hoje. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. De 25 até o 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, tua palavra foi lida, Pai. Agora, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor quer depositar no nosso coração, Pai. Abençoe aqueles irmãos que aqui estão e aqueles também que não estão, que sejam também contemplados pela tua bênção, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os proteja também. E a nós que aqui estamos, dá-nos um entendimento mais próximo, mais profundo que for da tua palavra, para que ela venha nos beneficiar, principalmente na nossa comunhão com o Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus, nosso único e amado Salvador. Amém. Amém. Irmãos, quando o filho pródigo voltou para casa, a Bíblia diz que o pai mandou matar o bezerro cevado, que está no texto, né? Ao matar o bezerro cevado, o pai estava dando um churrasco. Vamos chamar de churrasco isso aqui. Não é o caso do aniversário do Luiz hoje, né? Mas seria um churrasco. Mas o filho mais velho, o antipródigo aqui, vamos chamar, ele voltava do seu trabalho, naturalmente trabalhava no campo, e não quis participar daquele churrasco. Não quis. Para ele, aquele churrasco era estranho, um desperdício, mais do que isso, uma ofensa até para ele, não para o pai, mas para ele até uma ofensa, né? A pergunta é, por que não quis ele participar do churrasco?
por que ele não quis participar do churrasco? Será que ele era vegetariano? Se ele fosse vegetariano, até que a gente dá uma desculpa aí, né? Será que era defensor do bezerro? Protetor dos animais? Por isso ele não quis participar? Mas, irmãos, é fácil de entendermos o texto. Eu não sei se vocês já ouviram pregação sobre esse filho mais velho aqui. Mas é facinho de entender aqui, não tem muita dificuldade, não. Primeira situação que ele não quis participar. O filho mais velho não quis participar porque aquele churrasco era temperado à misericórdia. Ele era temperado, o tempero daquele churrasco era misericórdia. Estou trazendo aqui pelo lado espiritual. Ele não gostava de nada que fosse temperado à misericórdia. Às vezes a gente também é dessa maneira. Nós estamos aqui apontando o dedo para o pródigo 2, vamos dizer assim, mas nós também, às vezes, não gostamos de nada que mexa com misericórdia. Não gostamos. Para ele, tudo era na base da justiça. Ele queria a justiça. Mostrou isso recusando-se a participar da festa. O versículo 28 diz aí: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele não queria, ele ficou indignado, não queria entrar. Parece um birrento, braços cruzados, birrento. Eu, quando vejo isso aqui, essa birra, me lembro quando era garoto, quando era moleque. Minha mãe, coitadinha da minha mãe, trabalhava o dia inteiro ali nos afazeres do lar, e eu birrento. Chegava à noite, ela fazia o pratinho de comida ali, eu birrento, não quero, ficava ali. Aquela birra ali. E, come, meu filho, come, tá gostoso, a mãe fez com tanto carinho para você. Não quero. Aí, coitada, cansada pelas prendas domésticas dela do dia, ela ia deitar, porque ela estava cansada. E eu ficava ali com aquela birra no ouvido da minha mãe, que nem terminou. Aquela birra ali, não sei o quê, e a fome, a barriga roncando, mas eu não queria, por causa da birra. Esse rapaz aqui era um birrento. Braço cruzado, beiço esticado, não quero. Os criados entraram, os empregados do pai entraram. Ele, não, de jeito nenhum. Este filho representa, irmãos, aqueles que não vibram quando os pecadores se arrependem. Infelizmente, nós temos irmãos da igreja que não vibra quando o irmão se arrepende. Aquele irmão ali que vivia uma vida, né, mais para lá do que para cá, e ele se arrepende, ele volta, mas muitos na igreja, infelizmente, irmãos, eu já passei por muitas igrejas, infelizmente, a gente vê isso aqui, não vibram quando o arrependido volta, quando ele volta para a igreja, volta para Deus, parece que uma vibração, parece que é uma coisa corriqueira, de qualquer maneira, né? O Espírito convence, o pecador se converte, mas esse crente não celebra. Esse rapaz está representando essa. Ele mostrou isso recusando-se a considerar o irmão. No versículo 30, veja o que ele diz aí no versículo 30. Vindo, porém, este teu filho. Por que ele, vindo, porém, este teu filho, por que não disse meu irmão? Vindo, porém, meu irmão? Não, ele diz, vindo este teu filho, como quem diz. Por que não disse meu irmão? Com certeza, em seu coração já havia riscado o nome do seu irmão. Porque não fala irmão, ele fala este teu filho. Mostrou isso recusando aceitar o arrependimento do irmão. Aquele irmão veio arrependido, ele se arrependeu lá. Quando ele estava lá querendo comer as bolotas dos porcos lá, ele lá já se arrependeu, ele veio arrependido. Ele não veio cantarolando mais do jeito que ele foi. Ele veio arrependido, mas ele não aceitou, né? E é engraçado que ele diz assim, desperdiçou os teus bens, né? Os bens do pai, com as meretrizes. Lá no filho pródigo 1, ele não fala que ele diz que ele gastou dissolutamente o dinheiro que ele tinha, mas não diz com meretriz. Pode ser até que ele gastou, não, mas o texto não me mostra isso, né? Desperdiçou teus bens com as meretrizes.
ele exagera os pecados do irmão. O texto não diz que o pródigo gastou o dinheiro com meretriz. Talvez sim, talvez não. Mas para ele não havia dúvida nenhuma. A justiça dele é que estava valendo. Então, ele não quis participar porque aquele churrasco estava temperado à misericórdia. Segunda coisa, ele não quis participar daquele churrasco porque aquele churrasco era temperado a perdão. Então ele não quis também. Perdão e humildade, porque o pródigo se humilhou. Ele veio ao pai pedindo perdão, mas se humilhou, não é? Humildade, tempero, perdão, não fazia parte da cozinha, do churrasco daquele filho mais velho. No 29, ele bate no peito, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele bate no peito cheio de orgulho. Sou eu, fiz isso, aquilo, e o Senhor não me deu nenhum cabrito aí. Essa declaração de perfeição revela um desconhecimento do próprio pecado que ele estava fazendo. Coisa feia é alguém ficar se elogiando. Lembra o fariseu orando? Ele dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Orgulho. O outro lá batendo no peito, tem compaixão de mim, porque sou pecador, né? Isso me lembra uma história de um casal. Eu treinei bem essa palavra para falar aqui, é true drive, né? O drive-thru, quem entende um pouco de inglês. Um casal, irmãos, foram nesse drive-thru do McDonald's e pediram ali um lanche. Ali onde o carro entra, né? Pela portinhola, pediram um lanche. Aí, então, pediram o que eles queriam, a moça lá embrulhou tal, deu para eles. Pagaram, pegaram o pacote e foram para um cantão, como se diz, para comer aquele lanche. Só que quando eles chegaram lá, que ela foi abrir aquele pacote, os olhos dela quase saltaram do lugar. Estava cheio de dinheiro aquele pacote, aquele saco ali, onde eles põem os lanches. Estava cheio de dinheiro. Olha, que isso? Nós pedimos um lanche e veio cheio de dinheiro aqui? Não está certo, vamos voltar. Nessas alturas, lá o gerente do McDonald's já chamou todos os funcionários e já estava vendo onde foi parar o saco de dinheiro. E já estava falando: esse saco de dinheiro tem que aparecer, um de vocês fez essa tramóia aí, e já estava ali, já consultando um dos funcionários, todos ali já chorando porque iam perder o emprego, e eis que de repente o casal aparece à porta. Chamaram o gerente e falaram: é o seguinte, nós compramos um lanche aqui, fomos para um local aí solitário, né, para tomar o lanche, e foi esse pacote de dinheiro. Quando o gerente viu aquilo, os empregados até bateram palma para os dois, para o casal, né? Bateram palma até, olha onde se viu, sim, né? Que honestidade trouxeram aqui. Aí o gerente chamou ele e falou: olha, isso aqui é digno da vanguarda, vim aqui filmar vocês. Quem que ia fazer isso, trocar esse monte de dinheiro, porque é uma sangria que eles fazem no caixa. Alguém deve saber o que é sangria. No banco existe muito isso. Em estabelecimento de supermercado grande, assim, eles fazem uma sangria no caixa, que eles vão lá e recolhem o dinheiro e vai esvaziando um pouco o caixa, para evitar uma série de coisas, né? Até assalto, essas coisas. Então, o gerente falou: não, isso aqui é digno da vanguarda, vem aqui filmar o senhor, não se viu isso. Ele falou: não precisa, nada disso, nem vanguarda, nada de vanguarda. Não, mas onde se viu isso? Isso aqui é raro. Nos nossos dias, isso aqui é muito raro. Vamos chamar a vanguarda assim. Não, por favor, não chame vanguarda nenhum. Mas como o gerente estava insistindo, ele puxou o gerente de lado e falou assim: ela não é minha esposa. Quer dizer, ia aparecer na televisão ele e ela, porque os dois que voltaram de governo. Saco cheio de dinheiro. E ele chama o gerente e fala: ela não é minha esposa. Quer dizer, amante. Ele estava ali, foram lá para um lugar solitário e devolveram o dinheiro. E o gerente insistindo, isso aqui é digno de uma reportagem. Não,
Ela não é minha esposa. Um escritor disse que quando alguém se acha um Deus minúsculo, para si mesmo, ele se torna um demônio para os outros. O filho pródigo 2 aqui estava desse jeito, nessa situação. Uma terceira situação, irmãos, porque o filho mais velho não quis participar, porque aquele churrasco era temperado à comunhão. Primeiro que nós vimos, né, era temperado à misericórdia, o segundo, a perdão e humildade, e o terceiro, temperado à comunhão. Com aquele churrasco, reatava-se a comunhão do filho rebelde com o pai perdoador. Imagine aquele rapaz quando saiu como tia Patinhas. E eu acredito que desde quando ele saiu, aquele pai ficou orando. Aquele pai ficou ali. Quem sabe todos os dias aquele pai saía lá na varanda e olhando aquele filho. Ele queria que voltasse, não é? E para o filho mais velho isso não tinha sentido, não tinha nenhuma, digamos assim, nenhuma novidade nisso, porque estava temperada a comunhão, como aquele pai sentiu a comunhão do filho quando ele foi embora. E aquele pai não desistiu, ele ficou dia a dia. Eu vi um pastor pregando sobre o filho pródigo certa vez. Ele disse que aquele pai, quando o filho chegou, ele viu o filho lá como um pontinho, lá no horizonte, vindo. E os irmãos vejam o texto que diz assim, o pai que correu, lançou nos braços, no pescoço dele e o beijou. Foi o pai que foi. Então o pai tinha toda essa iniciativa, toda essa disposição de se lançar no pescoço do filho, né? Nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Dá a entender que ele trabalhava para o pai porque tinha interesse em receber alguma coisa de volta. Estou sempre contigo e nunca me deste nenhum cabrito, né? Ele queria uma premiação. Ele queria, quem sabe, que alguma coisa que fosse compensar. Agora ele esqueceu de uma coisa. O pai diz que tudo que possuía era dele também. Irmãos, aqui me leva a pensar da comunhão que nós precisamos ter com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos ter. Outro dia falei aqui numa vinheta até, o caso das bodas de Caná da Galileia, lá, quando Jesus estava lá. Jesus estava lá, quem sabe nem notado, estava lá quieto, ninguém se importando, porque foram procurar Jesus, foram se dirigir a Jesus quando acabou o vinho. E isso acontece na vida da gente. Quando as coisas estão todas bem, estão indo muito bem, não queremos saber de Jesus. Mas quando as coisas são atropeladas na nossa vida, daí corremos. Irmãos, vocês não imaginam. Eu vou contar para vocês aqui depois, mais com calma, a situação que nós vivemos esse fim de semana. Só Deus, irmãos. Só Deus. Para ter nos ajudado nesse final de semana. Não foi fácil. Meu filho Douglas, lá de São Bento, ele estava tendo convulsão. A minha filha, ela deu o remédio errado para ele lá e estava tendo convulsão. Ela ligou para mim, pai, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Eu falei, cadê o vizinho? Está aqui, chama o vizinho. Por favor, me faça isso. E peguei o carro e corri para até pedir para a Jacilene ligar, pedindo oração. Peço oração para os irmãos por causa disso. Corri, irmão. Cheguei lá, já estava no hospital. E graças a Deus, quando eu cheguei, ele já estava saindo. Correu, o médico falou, olha, se não corresse mais um pouquinho, ele ia entrar em convulsão. Por causa do remédio. Bom, não bastasse isso, a tia da minha esposa faleceu. Fui com o Douglas lá na saúde mental, fica lá no Torrão de Ouro. Cheguei lá, não quiseram atender. Não quiseram atender. Por quê? Porque o CRA dele é de São Bento. Não atendia. Eu falei, moço, mas eu queria só uma orientação do médico psiquiatra aí. Aconteceu isso, ele já está agora fora de perigo. Mas eu quero saber o que eu faço. Tem hora, irmãos, que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que a gente se dirige a Deus de uma maneira que, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer.
Tem misericórdia, tem compaixão, não sei o que eu faço. Não quiseram atender. Voltamos. O senhor vai para a UPA, que a UPA atende. Irmãos, lá naquele lugar escuro daquele jeito, eu não sabia para que lado que eu estava indo. Vou procurar a UPA lá no Putinha, onde? Falei para minha filha, vamos embora para casa. Fomos embora. Chegou em casa, irmãos, aquela noite ele não dormiu, a noite inteirinha ele não dormiu. Falei, Senhor, o que a gente faz? O que nós podemos fazer? A minha esposa toma um remédio que induz ao sono. Eu fiquei a noite inteira com ele acordado, só orando, clamando a Deus, o que eu ia fazer? Aí eu falei para ela, Jacilene, se a gente der esse indutor de sono para ele, será que não vai resolver? Ela falou, Luiz, eu não sei. Para mim, ele me induz ao sono, não dá problema, mas para ele eu não sei. Porque ele toma 4 remédios. Eu falei que vamos orar e pedir a Deus. Oramos pedindo a Deus, demos para ele o comprimido. Irmãos, não levou meia hora, o rapaz estava lá dormiu até outro dia. Aí no outro dia ele veio para São Bento, fui falar com a psiquiatra dele lá. Ela falou, olha, foi bom vocês terem feito isso. Mas tudo é orientação de Deus, irmãos. Por que então buscar o Senhor só quando as coisas estão ruins? E olha que os irmãos, Deus sabe o que eu estou falando para os irmãos lá em casa, o dia inteiro é Bíblia, é oração, é isso, é aquilo. Faço meu servicinho, lógico, né? Para ajudar minha esposa, mas é Bíblia e oração, orando, clamando a Deus. Hoje a minha filha ligou, pai, ele está bem, não está precisando nem tomar o diazepam que a médica lá receitou. Não precisou, pai. A outra irmã que mora aqui na Vila São Geraldo, ruim também, hoje ligou para mim que alguém bateu, não estava nem andando, hoje começou a andar. E eu falo, vamos buscar a Deus enquanto as coisas estão boas, para na hora do aperto, na hora da situação difícil, a gente sabe quem procurar. Ele estava sempre junto com o Pai, mas não tinha intimidade do Pai. Ele não tinha. Se tivesse observado as coisas do Pai, saberia que seu pai passara o tempo todo esperando a volta do filho caçula. Se ele tivesse uma comunhão com o Pai, ele ia perceber isso. E saberia que o pai orava pelo retorno do seu irmão. Saberia que quando o filho voltasse, não teria outra reação senão aquela de oferecer um churrasco para o filho. Saberia que tudo já estava nos planos do Pai. E sabe por que ele não conhecia? Porque ele não sabia que tudo que era do seu pai era dele também. Ele não sabia disso. Estava junto com o pai, mas não tinha comunhão com o pai. Porque ele não tinha comunhão com seu pai. Ele não parava para escutar o coração do pai. Ele não conhecia a bondade que seu pai era capaz. Às vezes, irmãos, nós não sabemos. Nós temos um Deus todo-poderoso, bondoso, misericordioso. E às vezes a gente não sabe, não se aproveita dessa capacidade que Deus tem. Muitas das vezes nós buscamos Deus aleatoriamente, mas não de coração, mas é preciso que a gente tenha essa comunhão. Irmãos, isso pode acontecer conosco também. Envolvemos tanto no trabalho do Senhor, ficamos tão ocupados com a lavoura de Deus que acabamos por não ter tempo para o próprio Deus. E eu estou falando isso para vocês, que isso aconteceu comigo. Eu estava tão preocupado como evangelista nas coisas de Deus, nos afazeres da igreja, em várias congregações que eu já passei, que eu fui evangelista. Eu estava preocupado com tantas as coisas de Deus que eu estava me esquecendo do próprio Deus, não é? Para conversar com Ele. Deus quer que você converse com Ele. Ele quer que você reserve um pouquinho de tempo, do seu precioso tempo, para conversar com Ele. Marta e Maria é um exemplo disso. A Marta lá preocupada com roupa para lavar, cozinha para limpar, isso, aquilo. E a Maria não. A Maria foi nos pés daquele que ela sabia que ela ia beber as verdades. E dá uma bronca ainda. O senhor está aí com suas palavras aí, não está vendo minha irmã aí, manda ela vir me ajudar. E Jesus disse para ela, Maria, Marta, Marta, puxão de orelha. Marta, Marta, aí vem puxão de orelha. Puxou a orelha da Marta. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos
esquecendo o que Deus pensa de mim. Se sentar e conversar, o que o Senhor pensa de mim? Os meus procedimentos estão agradando o teu coração ou não? Ele quer nos ouvir, Ele quer saber de nós. E para encerrar, irmãos, eu queria deixar com vocês: qual o tempero que dá sabor às nossas vidas? Misericórdia ou castigo? Humildade ou perdão ou orgulho? Comunhão ou ódio? O tempero para as nossas vidas que vem de Deus é regado a misericórdia, a perdão e comunhão. Eu desejo-lhes que você insira tudo isso na vida que você tem, a vida que Deus te dá. Neste novo ano da tua vida, que a tua vida seja temperada a misericórdia, a perdão, humildade e comunhão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra possa calar fundo no nosso coração. Nós vemos só o pródigo 1, mas o pródigo 2 também tinha fatos que nós precisamos conhecer. Que Deus nos abençoe.